Bem, pessoal, então a gente fechou a parte de hipocalemia. Olhem agora aqui no slide as alterações que a gente pode encontrar de hipocalemia, mas que não são as mais importantes, tá? A gente vai focar muito mais nas alterações do eletro da hipercalemia, vocês vão ver. Bem, começando agora a parte de hipercalemia, isso vai variar um pouco de referência para referência. Alguns livros colocam que é 5.1, outros colocam que é 5, outros colocam que é 5.5, mas por experiência, pela maioria da literatura que a gente revisou para vocês, é bom vocês terem na cabeça que um ponto de corte aceitável seria 5.5. E o que seria essa hipercalemia grave? Seria uma hipercalemia acima de 7 ou uma hipercalemia que você subisse muito rapidamente, independentemente do nível, né? A velocidade seria o mais importante, porque isso causaria uma alteração no órgão-alvo que a gente está aqui querendo referir para vocês, que seria o coração. Primeira coisa, pessoal, é que esse potássio ele vai atuar inibindo o potencial de ação cardíaco. Então você tem que garantir que você consiga blindar o coração, proteger o coração com gluconato de cálcio. O gluconato de cálcio ele não vai mexer em nada o nível sérico de potássio, mas ele vai proteger a membrana celular cardíaca, das células cardíacas, dessa alteração aguda do potássio, tá certo? Qual é a dose? Gluconato de cálcio a 10%. 1 a 2 ampolas, aí fica a critério do médico que vai fazer, diluído em soro fisiológico a 100 ml. Aqui um parênteses. Você pode fazer, e a gente vê muito na prática, alguns colegas fazendo, o gluconato de cálcio bem lentinho na veia, dilui para 10, dilui para 20, a enfermeira faz na veia. Tá errado? Não. Mas a maioria da literatura coloca para diluir para 100 ml, tá certo? Bacana. E ver em 5 minutos. Uma outra pausa aqui, pessoal. Você pode fazer lentinho ali na veia, tá certo? Não pode ser muito rápido, senão você mexe muito rápido no nível sérico de cálcio. A gente já vai ver que isso tem algumas implicações nisso. Mas o mais importante é que você não está num cenário de instabilidade. Então, se você não precisa correr, para que fazer tão rápido? Então, dilui para 100, abre o sorinho ali de 100 para entrar, isso vai entrar em 5 a 10 minutinhos, tá? E então, esse dado do tempo varia muito na literatura justamente por isso, beleza? Então, isso aqui seria a média, a maneira mais tradicional de fazer a infusão de gluconato de cálcio no contexto da hipercalemia. Uma vez feito o gluconato de cálcio, você tem que repetir o eletro. Por quê? O eletro ele pode atuar, melhorar e voltar a piorar. Se o eletro voltar a piorar, você tem que refazer essa dose de 1 a 2 ampolas. A gente sabe que, na média, esse efeito protetor do gluconato de cálcio dura 30 a 60 minutos. Então, você já tem aí o timing, mais ou menos, que você vai refazer esse eletro. Bem, até quando eu posso ficar repetindo 1 a 2 ampolas? Repete o eletro. Em 30 minutos, portanto, né, a cada 30 a 60, para você ver se está tudo ok, se a membrana está estabilizada. Bem, e qual é o limite, qual é o topo disso? O topo disso seria justamente o efeito colateral, seria você aumentar o nível sérico de cálcio. Para isso, você vai ter que tomar cuidado e dosar esse cálcio, se você tiver que repor mais do que 3 a 4 ampolas. Habitualmente, isso não é necessário, porque, pensa bem, 3 a 4 ampolas vai ser 1 a 2 horas, já vai ter dado tempo das outras medicações que a gente vai comentar agora para vocês fazerem efeito. A primeira delas é a inalação com Berotec, é o nome comercial, a inalação com fenoterol, que nada mais é do que um tipo de inalação com beta-2. A dose média são 10 gotas até de 4 em 4 horas, tá? Bem, só um parênteses aqui, 10 gotas para o adulto comum. Se você tiver um paciente que tende a ataque à arritmia, lembrar que é um beta-agonista, tá certo? Se você tiver um paciente idoso, que geralmente é muito suscetível a isso, você tem que reduzir essas gotas para em torno de 3 a 5, tá? Então, bem, tá com dúvida? Bota 5. É um paciente que já tem uma história de arritmia, você já usou fenoterol antes e já propiciou, coloca 3, tá certo? Bem, esse dado da literatura de redução está presente, mas ela não te diz para quanto. E é importante o nosso ponto de vista prático para vocês poderem se guiar quando a literatura é insuficiente. Pessoal, uma outra possibilidade é a insulina regular, tá? A gente habitualmente coloca 10 unidades de insulina para 50 gramas de glicose. Não importa a maneira que a gente chegou nessa glicose,
Lembra daquele nosso comentário sobre 50%, 10%, que é 10 gramas em 100? O importante é ter 50 gramas para poder anular o efeito glicêmico dessa insulina. Então a gente vai dar glicose para anular o efeito glicêmico da insulina, e a insulina, sem o efeito glicêmico, em tese corrigido já por essa glicemia, por essa glicose ofertada, vai botar o potássio para dentro sem nenhum para-efeito. Pessoal, isso é muito teórico, isso não impede, ou melhor, isso não te desobriga de ficar checando o HGT para ver se vai ter que corrigir esse HGT. Mas aí é uma discussão de HGT mais simples e não uma discussão de hipercalemia. 10 unidades em 50 gramas de glicose. Exemplo, soro glicosado a 10%, 500 ml. Bota isso numa mesma solução e infunde isso em 1 a 2 horas. OBS, vocês podem repetir esse procedimento de diluir a insulina em 50 gramas de glicose e correr num período de 1 a 2 horas até de 4 em 4 horas. Então, por exemplo, são 10 horas da manhã, eu comecei agora a infusão acabou meio-dia. Bem, daí a 4 horas, ou seja, meio-dia mais 4 horinhas mais ou menos, tá, pessoal? Não é tão assim formal. Você lá para as 4 horas da tarde poderia fazer de novo uma nova infusão, que duraria de novo 1 a 2 horas, que daria 6 horas da tarde. Aí você poderia fazer de novo, mais 4 horas de intervalo até a próxima infusão, que duraria de 10 à meia-noite, beleza? Pessoal, a furosemida é para você considerar. Por quê? O efeito principal da furosemida é exfoliar, é botar líquido para fora. Então, se o paciente não tiver hipervolêmico, você em tese causaria uma esfoliação, uma desidratação, possivelmente até uma hipotensão. Então, eu tenho um paciente com hipercalemia, né? É um renal crônico não dialítico, que ainda urina, mas urina pouco, você pode tentar furosemida porque até ajuda no manejo volêmico. Agora, é um paciente que está euvolêmico ou está hipovolêmico, você não pode ou não deve, ou tem que pensar muito bem o custo de fazer essa furosemida. Bem, pensando só no potássio, quando a volemia não é um problema, a melhor dose, pensando no potássio, seriam de 2 ampolas, tá? 40 miligramas IV. Bem, o que a gente recomenda na prática? Como 2 ampolas é uma coisa muito agressiva, se você está na dúvida se ele está hipervolêmico, se ele aguenta ou não, né? Se ele está hiper ou normovolêmico, se ele aguenta ou se ele não aguenta essa infusão, faz uma ampolinha e observa, porque você vai estar o tempo para te ajudar. Você vai conseguir reavaliar esse paciente, tá? Então aqui não é para fazer sempre, é para cogitar fazer. Em relação, então, à estabilização da membrana, é o primeiro a ser feito. Depois, as medicações que fazem o shift intracelular do potássio. Então, tem inalação com beta-2, a insulina regular. Depois, as medicações que exfoliam potássio. E aí você vai cogitar a furosemida. Por último, a que mais demora a atuar, né, que seria o fim dessa listinha nossa, seria o Sorcal. Porque ele não coloca nada para fora. Ele só impede que você absorva novamente potássio. Então, você, já que o potássio está alto, tem que primeiro fazer o shift, depois exfoliar, por último reabsorver. E sempre lembrar que antes até de exfoliar e antes do shift, tem que proteger o miocárdio, que seria em tese o passo zero, né? O passo que sequer mexe no nível sérico de potássio. Bem, indo então para o último passo, que é o Sorcal, a gente tem um envelope, é um sachêzinho, é um pozinho, que você abre o envelope e coloca, de 30 gramas. Então você pode usar de um envelope a 2 com base no livro. Só um parênteses aqui, o Sorcal ele é muito caro. Ele custa, em média, 15, 20, 25 reais ali, dependendo da farmácia. Então, pessoal, como esse envelope ele é muito caro e ele é a última coisa que a gente vai dar para o paciente, no geral você dá hoje para ele começar a parar de absorver, então você já até baixou o nível sérico com as outras medidas, tá certo? A gente teria que ser mais conservador com isso, justamente porque o paciente vai tomar em casa, eventualmente. Se for no hospital, tudo bem. O hospital particular, tudo bem. Mas o hospital público, ele até vai ter pouca quantidade. Então, apesar do livro estar assim, e está certo o livro, né? Às vezes o livro fala coisas que são irreais, né? A gente sabe disso na prática, a gente vai tender a ser mais conservador e usar meio envelope, tá? Mas guardem que assim, um número para você não errar, nem para esbanjar o remédio, nem para fazer pouco efeito, seria um envelope. Então você vai pegar o poliestireno sulfonato de cálcio, que é o nome de sal, vai diluir ele em 100 ml de um líquido. E é importante, pessoal, porque na bibliografia de farmacologia, na bula do remédio, ele te orienta a diluir em manitol. Por quê? Porque isso forma uma substância que parece um cimento.
E, olha, um cimento no intestino, no trato gastrointestinal, tende a dar constipação. Um cimento, tá? Então, você tende a dar junto com um remédio que solta o intestino, o manitol, para poder você espoliar esse cimento, ou melhor, botar para fora esse cimento e impedir uma obstrução, impedir a formação de um bezoar, tá certo? Por conta do sorcal. Na prática, a gente sabe que se o paciente tem um trânsito intestinal normal, em que todo dia ele evacua regularmente, para e pensa. Se o sorcal começar a afetar a constipação do paciente ou causar constipação, você vai ver a frequência reduzir e depois ele parar de evacuar. E aí você vai conseguir reduzir o sorcal, vai conseguir dar um laxante, bacana. Então, para quem tem um trânsito intestinal normal, você pode diluir até com água, diluir com suco para poder diluir o gosto, né, melhorar o gosto, bacana. Se o paciente já está internado, ou se já é um paciente que tende à constipação, aí sim, você, olha, já sabe que ele já parte de um patamar mais para obstruído, mais para constipado. Então, você já começa com sorcal. Então, aqui, ó, se você for dar manitol para quem tem um trânsito normal, você vai dar a resolução de um problema, que é ajudar a não absorver mais potássio, o que é super bacana. Você vai dar diarreia para esse paciente, tá? Que é uma coisa que, poxa, dá sintoma, dá ardência perianal, dá cólica, então não é bacana. Dito isso, essa infusão, ela vai acontecer ou de 24 em 24 horas, seria a dose mínima, 1, 2 frascos, né? 1 a 2 sachês, desculpa, a cada 24 horas. E o período máximo seria de 6 em 6 horas, tá? 1 a 2 envelopes de 6 em 6 horas, seja diluído em suco ou diluído em manitol, conforme o trânsito intestinal desse paciente. Então, pessoal, só ficou faltando uma coisa para quem já entende um pouquinho do tema. E o bicarbonato? O bicarbonato, ele é colocado dentro do assunto de hipercalemia porque geralmente hipercalemia e acidose andam juntos, justamente por conta do shift intracelular. Só que, então, se eles andam juntos, o bicarbonato vai tratar muito mais a acidose do que a hipercalemia. Então, o paciente com hipercalemia que tem acidose, bacana. Se tiver critérios para o bicarbonato, mete bronca. O paciente com hipercalemia sem acidose, percebe que não tem nenhum racional para vocês fazerem bicarbonato? Bem, é essa a lógica. E aí, pessoal, o que é a acidose metabólica grave? Bem, isso já foi menor do que 7,2, isso já foi menor do que 7,1, isso já foi menor do que 7 e, portanto, 6,9 de pH. Isso, cada da literatura varia um pouquinho. Hoje em dia, a maioria dos dados ou dos artigos de literatura que versam sobre a acidose metabólica, eles colocam como sendo 7,1, 7,15. Mas eu diria para vocês que muito mais importante do que você começar a repor bicarbonato com 7,15 ou 7 ou 7,2, seria você avaliar o contexto. Bem, a acidose metabólica grave é grave não só por causa do número 7,2 ou 7,15, que é muito parecido, mas porque o paciente está muito diferente. Então está 7,2 e você está vendo uma perspectiva de melhora, o paciente está no geral compensado a despeito de um 7,2, não precisaria repor, tá? Ou você pode esperar e reavaliar se vai repor ou não. Agora, num paciente com 7,2, em que você está atrelado a esse dado 7,15, por exemplo, tá? A esse dado dessa literatura em específico, e que o paciente está muito grave, aí não faz sentido esperar ele cair mais 0,05 para você começar a repor bicarbonato, tá bom? É muito mais o entendimento, o juízo clínico do paciente do que essa divergência da literatura. Bem, então, abaixo de 7,2, eu vou avaliar o paciente. Em tese, eu teria algumas maneiras de repor o bicarbonato. A gente tem o bicarbonato de sódio, ele vai ser 8,4%, porque justamente essa solução já foi preparada, né? Por que 8,4%? Porque com essa concentração, 1 mEq é igual a 1 ml. Então, não ter que fazer conta é muito bom, né? A gente tem que agradecer a quem criou essa formulação, que já facilita muito a nossa vida. E médico odeia fazer conta, né? Bem, a primeira opção seria você colocar 150 ml de bicarbonato de sódio 8,4%, que, portanto, tem 150 mEq, mais soro glicosado a 5%, e você vai acrescentar 850 ml desse soro glicosado. Bem, 150 mais 850 dá 1.000. Bem, então você colocar 1.000 ml para esse paciente, eu não vou colocar isso para um paciente hipervolêmico, percebe? Então você já tem que botar uma hidratação basal para um paciente, por algum motivo, está hipovolêmico, ou para manter um acesso.
ou por qualquer motivo que for, e ele está acidótico, vale a pena pensar nessa solução. E essa solução ela tem que correr em pelo menos 2 horas. Você não pode correr muito rápido, porque lembra daquela planilha que a gente tinha as concentrações de soluto e de sódio? É muito alto. Então, no mínimo, em 2 horas. Para quem escolhe esse tipo de solução, em tese, a melhor opção seria correr em 12, 24 horas, tá? Então, seria sempre um aporte contínuo de uma base. Isso garantiria que esse paciente ficasse ali, ó, acima de 7,2 de pH durante esse dia, se for, por exemplo, uma acidose de difícil reversão. Bem, para quem não quer fazer uma coisa com tanto volume, para quem precisa de uma resposta mais rápida, a gente poderia fazer 1 mEq por quilo, ou seja, 1 ml por quilo, e ver em 1 a 2 horas. Então, eu peso 80 quilos, eu poderia receber 80 ml de bicarbonato e ver em bomba infusora para correr em 1 a 2 horas. Bacana? E aí eu dou um intervalinho de 4 horas, igual a gente já conversou anteriormente sobre a insulina, e eu posso repetir isso de novo, depois de ter checado naturalmente um novo pH na gasometria. Tem uma terceira opção, que é a gente calcular exatamente o déficit de bicarbonato. Bem, então criando aqui um exemplo. Imagina que um paciente de 80 quilos, portanto, nessa formulazinha 0,5 vezes 80 vai dar 40. Bem, vezes o déficit de bicarbonato. A gente sabe que o bicarbonato normal é 24. Vamos colocar um déficit de 18 para facilitar a conta. Bem, 24 menos 18 dá 6. Então, 40 vezes 6 dá 240. Bem, 240, se a gente for seguir a fórmula, tem que ser dado metade na primeira hora, metade nas outras 24 horas, ou no restante das 24 horas, tá certo? Quanto é a metade de 240, pessoal? 120. 120, ele é muito próximo daquilo que a gente conversou, que, para e pensa bem, que são aqueles 150 mEq da opção 1, que é aqueles 80 mEq que você botou ali por 1 mEq por quilo da opção 2, 120, 80, é parecido em termos de bicarbonato, vocês vão ver que é parecido, e você vai fazer isso em 1 hora, ou seja, no fundo, as 3 formas são a mesma, sob pontos de vista diferentes. Você vai dar ali de 80 a 100, 1 mEq por quilo, 70, 100, 120, ali na primeira hora, e vai dar o restante nas outras 24 horas. Então, são maneiras de lidar com isso. Pessoal, está numa acidose grave, o paciente está crítico, opta pela situação número 2. Você não faz cálculo nenhum e infunde rápido. Está num paciente que você precisa de um aporte contínuo, opta pela opção 1. Está num paciente que não está tão grave assim, você quer fazer a coisa bem científica, bem pensada, bem pormenorizada, opte pela opção 3. Vai depender de você, do seu plantão, dos outros pacientes. Você agora tem carta na manga para decidir. Se por um acaso não der certo, aí você opta naturalmente pelo fim de linha, que é a hemodiálise.